Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Mais Irresistível que Afrodite. Me chamo Luciana Amorim, sou farmacêutica especializada em estética injetável avançada, com ênfase em preenchimento labial, bioestimuladores de colágeno faciais e toxina botulínica. No tema de hoje, nós vamos colocar a pele dentro desse quadro, onde serão abordados vídeos de maneira mais técnica, falando sobre os detalhes fisiológicos da pele que determinam a produção e o uso dos dermocosméticos e também dos tratamentos estéticos. Sejam bem-vindos, vamos lá? Que a pele é o maior órgão do corpo humano, nós já sabemos. Também sabemos que ela é a primeira barreira de proteção do nosso organismo contra atritos e também contra a ação de micro-organismos. Mas você sabe qual é a composição química da pele? Mas por que eu tenho que saber a composição química da pele, Luciana? É simples, né? Para que você entenda a importância da suplementação, de uma alimentação saudável e também de uma hidratação correta na sua rotina diária. Porque sem essa base, por mais que você se submeta a tratamentos estéticos que vão promover uma inflamação saudável no seu organismo, se você não tiver esses compostos químicos devidamente distribuídos dentro dele, a resposta a essa inflamação que deveria ser saudável muitas vezes não vai produzir as proteínas que você está buscando, dentre elas o colágeno e o ácido hialurônico, e talvez gere até resultados indesejáveis. O seu organismo não está com o metabolismo adequado para responder de maneira satisfatória aos estímulos provocados por esses tratamentos estéticos. A pele, então, ela é composta por 70% de água, 5,5% de proteínas, por 2% de carboidratos, 2% de mucopolissacarídeos, açúcares e 0,5% de oligominerais, dentre eles o zinco, o selênio e o cobre. Nossa, se minha pele tem 25,5% de proteína, isso significa que se eu não consumir nada de proteína, seja ela de origem vegetal, seja ela de origem animal, eu vou ficar flácida? Sim, você vai ficar flácida. Porque a pele, ela precisa dos aminoácidos provenientes dessas proteínas para que ela consiga construir as próprias proteínas. Então, por isso que é muito importante também na sua alimentação o consumo de proteínas. O excesso de carboidrato. Nada em excesso é bem-vindo, nem mesmo a água. Quando a gente fala de carboidrato, obviamente o mais correto é se consumir carboidratos que sejam saudáveis. Mas o consumo excessivo desses carboidratos a que nós temos acesso e nos quais ficamos viciados, por exemplo, o pão, os doces, de um modo geral, isso não é bem-vindo, porque inclusive ele gera uma reação química chamada de glicação, sobre a qual abordaremos em vídeos futuros, e que acelera o processo de envelhecimento porque contribui para a produção excessiva de radicais livres, que, como bem sabemos, estão relacionados aí com o processo natural de envelhecimento do nosso organismo. Para que vocês possam entender melhor como que os procedimentos estéticos funcionam e também os dermocosméticos que são utilizados no tratamento e skincare, é importante que vocês entendam as camadas da nossa pele, que basicamente são três. A epiderme, que é considerada a camada mais superficial, essa que a gente consegue tocar e ver, que é a camada intermediária e ao mesmo tempo considerada a mais nobre. E a hipoderme, hoje mais chamada de tecido subcutâneo, e considerada até mesmo por alguns estudiosos como uma camada à parte da pele. Então, basicamente são três. Para facilitar o raciocínio, a gente vai considerar que são três as camadas da pele. Que é a classificação mais antiga. A epiderme, a camada mais superficial, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, o tecido subcutâneo, que é a camada mais profunda da nossa pele. Para facilitar a visualização de vocês, eu vou projetar aqui na tela do computador a imagem, né, a imagem didática das camadas da pele para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando para vocês. Mas de antemão eu preciso dizer para vocês que cada uma dessas camadas possui tipos celulares específicos, além daqueles que podem eventualmente serem comuns a todas elas. Mas a gente vai começar falando da epiderme, que é essa camada mais superficial que a gente consegue tocar e ver. A epiderme, ela tem como tipo celular principal uma célula chamada queratinócito. Queratinócito, esse nome te lembra alguma coisa? Uma proteína que é muito falada aí, principalmente entre as mulheres, quando a gente fala de cabelo, de unhas. Sim, o queratinócito, ele remete à proteína queratina, porque essas células, à medida que elas vão se desenvolvendo, vão crescendo e se multiplicando e formando várias camadas dentro da camada epiderme,
E à medida que elas vão chegando mais na superfície da pele, elas estão completamente abarrotadas de queratina. E isso tem um propósito. A queratina, ela é uma proteína resistente. Quando a célula fica abarrotada dentro dela dessa proteína e várias células abarrotadas de queratina na superfície da pele, o objetivo é justamente fazer uma barreira de proteção, que é resistente aos atritos e à ação de micro-organismos, o que deveria ser, né? Além disso, a epiderme, ela contém na sua camada mais profunda, porque como eu disse, a epiderme ela é uma camada, e dentro dessa camada existem várias camadas de células. Então, a camada mais profunda da epiderme, que nós chamamos de camada basal, ela também possui um tipo celular que pega muito no pé da mulherada, principalmente, porque é uma célula que está relacionada com a produção de manchas, que é o melanócito, que produz a melanina, que é o pigmento responsável por tingir a nossa pele, falando exclusivamente da pele, mas, ao mesmo tempo, pode ter uma produção exacerbada, provocada por diversos gatilhos, que leva a uma produção excessiva aí de melanina, provocando manchas de todo tipo, sendo a pior delas o melasma, que é a mais desafiadora de ser tratada dentro do contexto da estética e também dos dermocosméticos. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona, né, as 3 camadas da pele, didaticamente falando e visualmente. Aqui nós temos a epiderme. Como eu disse, essa é uma única camada, considerada a camada mais superficial da pele, sobre a qual nós vamos falar nesse vídeo. A epiderme, ela possui várias camadas por si só. A camada mais profunda da epiderme é essa daqui, que nós chamamos de camada basal. Acima dela, nós temos a camada espinhosa, que também é chamada de estrato. Acima da camada espinhosa ou extrato espinhoso, nós temos a camada granulosa ou extrato granuloso. No caso da palma das mãos e da planta dos pés, a gente também tem essa camada lúcida, conhecida como extrato lúcido, que não está presente no restante da pele. E a camada mais superficial da epiderme, que é chamada de camada córnea ou extrato córneo. Então, na camada basal, começa a multiplicação das células epidérmicas, que são os queratinócitos. Elas vão se multiplicando, vão se acumulando, vão subindo até se comprimir na camada mais superficial da epiderme, que é a camada córnea. Quando elas chegam nessa camada córnea, as células elas já estão abarrotadas de queratina dentro delas, porque o objetivo é formar mesmo uma barreira de oclusão que seja resistente aos atritos e impeça a entrada de micro-organismos, né? E como eu havia mencionado, na camada basal, que é a camada mais profunda da epiderme, nós temos a presença dos melanócitos, que são essas células responsáveis por produzirem o pigmento melanina. O pigmento é produzido aqui dentro dessa célula e distribuído através desses dendritos, né, desses prolongamentos que essa célula tem, que nessa imagem não estão assim mostrados de uma forma tão clara, mas esses prolongamentos eles invadem esses espaços entre as células da camada espinhosa. Eles se prolongam, por isso que eles são chamados de prolongamentos entre essas células. Então, o pigmento melanina é produzido dentro do melanócito e distribuído através desses prolongamentos para as células da camada espinhosa. Essas células da camada espinhosa elas são tingidas pelo pigmento melanina distribuído pelos prolongamentos da célula melanócito presente na camada basal da epiderme. Então, por aí nós temos a pigmentação da nossa pele e também quando existe uma produção excessiva desse pigmento melanina, a formação de manchas, entre elas o melasma, que, como eu disse, é a mancha mais desafiadora de ser tratada dentro da estética e dentro da cosmetologia. E assim, a gente vai finalizar esse vídeo de hoje para que ele não fique longo demais e fique difícil de apreender o conteúdo que ele traz. Como eu havia dito no primeiro vídeo do canal, eu vou tentar fazer vídeos curtos de no máximo 10 minutos para que eles não fiquem cansativos e vocês consigam aprender o conteúdo com facilidade, sem cansaço, sem
tédio, e aos poucos a gente vai evoluindo no conhecimento da pele. Hoje eu falei minimamente sobre a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, sobre as várias camadas que a compõem, e também sobre a presença do melanócito, que é essa célula responsável pela formação de manchas, que é uma das causas inestéticas, né, que levam aí à procura de mulheres, principalmente, nos consultórios de estética para serem tratados. A gente vai aprofundar um pouco mais desse conteúdo, deixando isso para os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, toquem o sininho para serem notificados aí de outros vídeos, curtam, compartilhem, comentem. Vamos fazer esse canal se tornar grande, né? Abordando, né, conteúdos de beleza com profundidade, e para que ele possa chegar a outros profissionais que tenham interesse nessa qualidade de conteúdo.